companheiros, trabalhadores da Casa de Paulo. Vamos hoje continuar os nossos estudos aqui, né? Nós vamos estudar juntos. Aqui nós não temos nenhum expositor espírita, nós não temos nenhum professor. Nós temos aqui, junto com vocês, alguém que vai tentar orientá-los, passá-los algumas noções básicas da doutrina espírita. Então, por se tratar de noções básicas, certamente muitas dúvidas, muitas situações não poderão ser expostas nesse nosso breve período aqui de encontro, que eu espero que seja proveitoso para todos nós, inclusive, como o Caio disse, o próprio expositor, que talvez seja o que mais deve, né, que é colocado aqui guindado para fazer essa orientação. E vocês podem observar que, como todo conteúdo programático de toda a aula, o conteúdo é muito extenso. Aqui nós temos vários itens relacionados à família que nós temos que percorrer. E essa aula, um pouco diferente das outras, sem querer menosprezar o conteúdo das outras, mas nas outras, muitos que aqui estão, né, conhecendo, ouvindo buscar o conhecimento da doutrina espírita em primeiro plano, conhecendo, engatinhando no estudo da doutrina espírita como nós estamos, certamente o orientador que está aqui consegue contribuir alguma coisa que é diferente para vocês. É diferente para mim hoje. Diferente por quê? Porque nós vamos falar de um tema aqui que todo mundo é experiente. Nós todos somos experientes. Eu estou na condição de família, estou ainda na condição de filho, né? Engatinhando e cheio de dúvidas na condição de pai. Até quando eu vou conseguir cumprir minha missão de pai? E eu sei que aqui nós temos várias pessoas que passaram por tudo isso, né? Temos talvez, eu não sei se temos bisavós, temos? Alguém aí já é biso ou bisa? Né? Mas avó certamente temos. E todos nós temos as nossas experiências pessoais em família. Então, dessa forma, nós vamos começar a nossa aula um pouquinho diferente hoje. Já que nós todos temos as nossas experiências, certamente nessas nossas experiências nós tivemos as dúvidas que nos ressaltam. Então vamos inverter nossa aula hoje. Nós vamos para as nossas perguntas e respostas do começo. Até porque se não sobrar tempo, a gente já pôde fazer as nossas perguntas e respostas. Só que as nossas perguntas, nós vamos fazer aqui uma dinâmica, nós vamos trabalhar de uma forma diferente nossas perguntas. Nós não vamos verbalizar as nossas perguntas. Eu queria que vocês, no prazo dessa música que vai começar, mentalizassem as perguntas que vocês querem fazer. Façam as perguntas de acordo com a experiência que vocês têm, com a experiência de vida familiar que vocês têm. Mais um detalhezinho. Não vamos fazer a pergunta tomando por base esse ambiente harmônico que nós estamos aqui. Vamos imaginar que essa pergunta nós vamos fazer naquele momento que nós colocamos a cabeça no travesseiro depois do dia familiar tumultuado, onde nos ressaltam as dúvidas, nos ressaltam tudo que nos vem na cabeça, o porquê. Então façam essas perguntas nesse período. Quem quiser fechar os olhos para mentalizar, vamos aproveitar esse breve período.
Tudo bem, pessoal? Deu para a gente pensar um pouquinho? Não levantem a mão, não quero a pergunta não, tá? Porque agora nós vamos tratar as respostas. O expositor não vai ser tão presunçoso assim de trazer a resposta pessoal dele para a experiência familiar de vocês. Eu acho que ninguém encontra na pessoa do outro. Podemos encontrar orientações, mas as respostas nós vamos trazer para vocês. Mas onde nós vamos encontrar essas respostas? Justiça das aflições. Não levanta a mão não, pessoal, porque senão deda. Mas eu vou fazer um exercício aqui, não é de mediunidade ou de predição. Mas se alguém imaginou as questões, certamente as questões foram: por que, pontinho, 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 né, que é o cargo do familiar, faz isso comigo? Por que meu cunhado faz isso comigo? Por que meu filho faz isso comigo? Por que a minha sogra é assim comigo? Por que fulano, porque o parente é assim comigo? Eu acho que a maioria vai ser assim. Alguém aqui, também não levanta a mão não, mas só para a gente... Alguém aqui fez alguma pergunta diversa? Alguém aqui perguntou: como eu sou na minha família? Por que eu sou assim com a minha família? Alguém fez o inverso? Então, nós vamos partir das nossas respostas na justiça das aflições. Nós temos as causas atuais das aflições e temos as causas anteriores das aflições. Então, muitas desses porquês nossos em relação aos nossos familiares estão ligados muito a ver mais com nós mesmos, com a nossa conduta nessa vida, nessa encarnação, ou decorrente de situações de encarnações passadas, de débitos contraídos. Isso nós vamos caminhar no nosso conteúdo programático. Então daí nós temos certeza, passamos a ter uma noção dessas causas das nossas dúvidas, estão nessas causas decorrentes desses efeitos. Aqui está muito pequeno: vaidade, imprevidência, egoísmo, né? Orgulho, tudo na minha vida presente, na minha encarnação presente. E aí eu espelho aquilo muitas vezes de que o meu parente está lá. Então eu tenho que buscar isso em algum lugar, na justiça das aflições. E elas decorrem de quê? Elas decorrem do descumprimento da lei de Deus, das leis divinas. E onde estão as leis divinas? Estão no meu parente? Está na minha mãe? No meu filho? Ou estão em mim mesmo? Estão gravados na minha consciência? Que está muito pequenininho, mas a ciência desde 1544, com Galileu Galilei, desde 1544, com Galileu Galilei, coloca... melhorou. Coloca aqui: não se pode ensinar nada ao homem, apenas ajudá-lo a encontrar as respostas dentro de si mesmo. Então as nossas respostas, não vai ser eu expositor, talvez quem vai trazer não vai ser o meu parente próximo, mas eu tenho que buscá-las dentro de mim. E essa dentro de mim está na minha consciência. Vejam aqui um exemplo: um mapa do universo e o mapa do cérebro humano. Olha a coincidência de formatação. Está muito pequeno, mas... Então, ao buscar dentro da minha consciência, e aí a gente está linkando com a aula passada, conhece-te a ti mesmo, eu me identifico. E eu me identifico, mas eu sou devedor, eu tenho os meus defeitos, né? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esses defeitos? Como que eu tenho
Como que eu faço para melhorar os meus defeitos? Em quem eu me espelho, né? Como exemplo para me melhorar os meus defeitos? Eu vou me espelhar também no meu parente, no meu amigo mais distante, no expositor espírita, né? no dirigente da igreja, no pastor, numa pessoa. Eu vou me espelhar? Quem vocês acham que nós devemos espelhar para fazer o nosso autoconhecimento e nós melhorarmos? É em alguém humano, alguém pessoa? Em quem, gente? Em Jesus. Por que em Jesus? Porque Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo. Vamos pular o guia. Jesus é o nosso modelo. Então nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas aflições decorrentes das causas ou presentes. Essas causas são geradas pelo descumprimento das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, e para nós nos melhorarmos e evoluirmos moralmente, devemos buscar um modelo. Primeiro nos conhecendo pessoalmente e buscando através do modelo de Jesus a nossa melhoria. Tá, mas basta eu só me conhecer e ficar perdido? Eu sei que Jesus é o modelo, está ali no quadro, está aqui, está o livro aqui, está a Bíblia aqui, tá? Mas como eu vou fazer para seguir? Né? Como eu vou proceder? E aí Jesus, porque muitas religiões, muitas doutrinas já pregam o autoconhecimento, desde a Grécia Antiga. As doutrinas orientais todas falam em autoconhecimento, mas nós não temos um guia, e Jesus aí entra também como nosso guia em todas as questões, principalmente familiares. Vamos em frente. Aqui eu trago para vocês, só para vocês terem uma noção, tudo que o Livro dos Espíritos fala relacionados à família, né? Desde a questão 200 até o final. Então temos sexos... Sexo nos espíritos, pais. Então aqui estamos toda a descrição. Então a noção básica nós temos que buscar ela primeiro, beber no Livro dos Espíritos. E eu deixei em destaque o quê? Que tudo que se relaciona à família estão relacionados a essas leis divinas, principalmente, como nós vamos poder observar mais para frente, lei do progresso e lei de sociedade. E aí, a partir da lei de progresso e da lei de sociedade, nós colocamos em prática as outras leis divinas, do trabalho, amor, justiça e caridade, e adiante. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos capítulos específicos sobre isso que nós começamos a falar, e sobre família, né? Sobre os laços de família, sobre a justiça das aflições, a honra de pai e mãe, e não casamento. Só um panorama para vocês terem uma noção. E aí nós entramos no nosso conteúdo programático. A melhor escola. Por que a família é a melhor escola? Alguém tem uma noção por que a gente pode considerar a família como uma escola? Porque além do sagrado nos dá os primeiros passos. Mas na escola, seu Carlos, lá também eu aprendo o beabá lá, no maternal. Mas não aprende os primeiros passos. Passos de quê? Da vida. Da minha vida moral, né? Então os meus primeiros passos, a minha formação, quer dizer, como o senhor falou, os meus primeiros passos é o que me faz ficar firme no chão, não é? Então a família é a melhor escola, porque... eu estou errando isso aqui, eu não sou ruim disso aqui, viu, gente? Vamos voltar. É aqui que eu quero. Porque elas nos dão as bases do sentimento e do caráter. A escola formal nos dá essa base de caráter. Elas nos dão a intelectualidade, mas não nos concede essa possibilidade. Então, a família é a melhor escola
e tem essa finalidade, né? Justamente para que nós possamos ter essa formação moral, essa formação de caráter, a fim de quê? De iluminar a consciência da criatura, buscando o quê? Um progresso espiritual, e esse progresso espiritual vai se traduzir em quê? Em lares cristãos para a nova era. Emmanuel. Vejam bem que família por si só, se a gente pensar família sozinho, tá? Eu vou analisar a família sozinho, ou vou analisar como membro sozinho da família. Não. A família, até na lei humana, na Constituição já fala, a família é a célula mãe, a célula máter da sociedade. Então a família, ela tem como melhor escola esse caminho. Ela funda as bases de caráter do ser humano. Com esse caráter você forma, ilumina a consciência desse espírito encarnado enquanto criança, jovem, adulto no seu caminho, que ele tem uma evolução e um progresso espiritual, visando o quê? O progresso da sociedade. Vejam que nós temos então, dentro do nosso papel da família, e a família tem esse papel, de um muitos expositores usam esse termo, é interessante, nós somos co-criadores. Já pensaram? Porque nós temos a nossa responsabilidade dentro da família e a partir da família na sociedade de colaborar para a formação de uma nova era. O que seria essa nova era? A transformação do nosso planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Vejam o nosso papel enquanto membro da família, enquanto membro da sociedade para a evolução do planeta. E sim, dona Fátima. A responsabilidade da família, né? Porque pode ser a melhor escola e pode ser a pior. Claro, dependendo, nós vamos ver justamente essa responsabilidade da família, onde a gente às vezes pensa, não, eu vou deixar a responsabilidade para o outro, né? E Jesus, né, nessa obra que já fica recomendada, um livro gostoso de ler, onde Jesus inclusive funda, lá na frente a gente vai ver, funda e pratica o primeiro evangelho no lar, na casa de Pedro, reunido ali, na singeleza da casa de Pedro, com os apóstolos, familiares, nos coloca essa situação como primeira escola lá. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Seu Carlos falou, família não é só escola, família é sagrada, família é divino. Então família é templo, não é só escola, família é templo, né? A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, não basta eu ter a casa, o lar bom, uma família unida, uma família de 5, 6, se essa formação que eu tenho, eu não levo isso para onde? Para o meu meio social. Porque na verdade, até o ditado que a gente tem muito, né? A gente cria filhos para o mundo, e nada mais certo que isso. Realmente criamos, mas aí precisamos criar filhos bons para o mundo. E daí a importância da família. A família, ela é uma necessidade da vida social, né? E da vida em família, é uma lei natural, né? Por quê? Porque Deus fez os homens para viver em sociedade. É o que eu acabei de falar. Não adianta a gente querer ser um ermitão, morar isolado, ou sermos uma família muito feliz, tipo família de propaganda de margarina, né? Propaganda de margarina, passando, acordando, mas eu ser isolado do mundo e não ser luz, não ser exemplo para o mundo, né? Não vamos colocar a candeia, né, embaixo do alqueire. Os laços sociais são necessários ao progresso. Eu errando de novo.
Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então a finalidade dos laços de família, a importância é o quê? É fazer com que a lei do progresso seja cumprida. Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que por essa afeição recíproca os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutualmente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na nossa sociedade atual. Isso é verdade, né? Isso é Kardec comentando as questões 766, 774 e 681, lá atrás. Vejam bem que lá atrás os laços de família já estavam sendo esquecidos no que se refere, né, à ajuda mútua e à formação mútua. E por que nós temos essa importância da família? Como já dito, em razão do cumprimento da lei de sociedade e lei de progresso, dentre as quais nós somos o agente imediato, o instrumento prático de Deus. E por quê? Por que nós precisamos? Aqui, essa talvez seja a pergunta-chave relacionada à família em todo o livro dos Espíritos. Eu acho que a maioria conhece essa questão, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A questão 773. Aqui está até grafado assim: um agravamento do egoísmo. Lá no livro dos Espíritos, algumas versões coloca até mais, coloca a palavra recrudescimento, que é uma forma de um agravamento, mas mais duro. Seria no nosso goianês aqui um encroamento, né? Está encroado ali o egoísmo ali, aquele ali não sai de jeito nenhum, nem na britadeira, né? Então vejam que pela escola que nós temos, né, no lar da formação, ela nos dá a possibilidade na formação familiar de afastarmos e exercitarmos, né, o despreendimento do egoísmo e todos os seus filhotes: orgulho, vaidade, intolerância, violência e por aí vai. Então, se ao mesmo tempo nós relaxamos os laços de família, o egoísmo volta a prevalecer. Não prevalecendo o egoísmo sobre o progresso moral, evidentemente que o nosso mundo também, a nossa sociedade continuará, né, na situação em que está. Vejam bem a importância. E interessante que eu vi um comentário que Kardec, que a gente costuma muito procurar a resposta, mas a gente não estuda a pergunta. E interessante que Kardec perguntou aqui, ó: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então Kardec nem cogitou a hipótese do término, da destruição dos laços de família, porque a própria espiritualidade coloca que o mal, em momento nenhum, e isso a gente tem que ter em vista para a gente não cair até nas questões de hoje em dia, no pessimismo, que nada é destruído sem a permissão divina. Nós podemos sim, em razão do livre-arbítrio, termos o relaxamento, o afrouxamento, mas chegarmos a falar o mal vai vencer, não vai vencer, porque a família nunca vai ser destruída, ela tem que ser talvez reconstruída. E isso em razão de quê? O egoísmo. Todas as doutrinas, as orientais, né, já colocam o egoísmo causa a ignorância, a cólera, o descontrole, e são a origem dos problemas do mundo. Madre Teresa: a raiz de todos os males é o egoísmo. Então o papel e a importância da família se reveste nisso, porque a gente combatendo o egoísmo, né, nós estamos colaborando com o progresso, porque o orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo ao progresso nosso e do planeta. A função da família, então, qual a função essencial do lar e da família? Né? E Emmanuel, de novo, nessa obra, também recomendada para sintetizar tudo de família, nós temos a função, novamente lá, purificar impulsos. Por que purificar impulsos? A gente sabe da criancinha que tem aquele comportamento, até por não ter educação moral,
que começa com atos de violência e às vezes com o próprio não, com aquela formação, a gente vai lapidando aquela pedra bruta, né? A gente vai lapidando, renova-se decisões, né? Estimula-se para o trabalho, porque em que família, gente, aqui, eu acho que todos nós aqui, que nós não trabalhamos mentalmente e fisicamente. Então, é um corolário, é um ponto importante para que nós cumpramos a lei do trabalho. E essa função, né, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função, então, educadora, que lá, melhor escola, né, templo das almas, ou laboratório de almas, como alguns falam, então é função educadora, e função regenerativa. Regenerativa no sentido de que nós, às vezes, muitas vezes somos submetidos àquelas aflições que nós falamos, passamos pelas provas, por aquelas expiações, para que, ao superá-las, possamos sair melhores moralmente, né? Então a família é um instrumento necessário ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Vejam aí novamente a lei do progresso. Parentela corporal e espiritual. Outro item para a gente trabalhar aqui sobre o parentesco. Vamos ver esse vídeo, se tiver, eu acho que está bom aqui, se tiver muito claro aí, baixa aí. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, Divinição. Prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Você imagina, vai ser um prazer ter seus pais. Tudo bem, Mar? Eu sou um pouco engraçado, esse som que eu conheço ela. Você pode familiar contigo. Mas eu sou sua, você nunca me escuta. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses, 5 dias. De você me envenenar pra ficar com meu marido. Mas quem que não pode ficar com hoje, né? Mas você é minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, fez tudo isso pra te ontem. Não seja xuxa da mamãe. Eu fiz isso com a tia. Tá rindo, né? Eu não fiz isso, eu achei. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz, né? Eu tô na casa de uma assassina. Cara, não vai nada, né? Até porque a gente vai encarar bem pobre, né? Ela se espiar um pouco, já aproveitou e vai passar, né? Isso é um jogo de muito bom, mentira, que pelo amor de Deus. Quando vocês voltarem pra terra, não falar mais nada disso. Ele vai jogando nunca cobre de olhos vendados. Olha, vocês capricharam que ele mora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. E a tal de laço de amor, Bárbara. Como isso seria possível se você já nasce tudo? Você já ia chegar na defensiva e ia dar a oportunidade de falar a história. Você sinceramente acha que ela vai entender? Ô, minha filha, você não sabe como eu sou só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente quer companhia antes de entrar. Como a gente quer companhia. A gente é bem. E deixar de se perder com a sua bobagem. Olha, eu prometo pra você. No próximo dia, eu vou fazer de tudo pra conquistar essa confiança. Não sei. Agora está. Nada. Segredo. Você sabe o nome do beijo do eu não sei. É coisa lá com as pessoas. Deu para ouvir no fundo, gente? Deu? Porque parece que aqui estava sem o retorno aqui. Bom, então aí é interessante que essa cena ela faz um resumo bem interessante do que vem a ser a nossa parentela corporal e espiritual, quer dizer, os laços de família,
no mundo espiritual, na erraticidade, e os laços de família corporal, né, na encarnação. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres de fraternidade, está lá na questão 205. Então, os laços de parentesco, eles decorrem e têm por fundamento justamente a doutrina da reencarnação. É através dela, né, e todas aquelas situações que a gente até trabalhou ali de passagem nas causas anteriores das aflições de vidas passadas, é que a gente passa a constituir os nossos laços de família na próxima encarnação, né? A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às existências anteriores. É isso que eu acabei de explicar. Então, todo o planejamento reencarnatório para os fins de constituição dos laços de família na encarnação presente são decorrentes do quê? Das nossas existências anteriores. Então, ali, certamente, em regra, o espírito, tendo uma consciência já mais apurada da sua situação, dos seus débitos, daquilo que ele deve corrigir na próxima encarnação, ele tem a opção de escolher as suas provas, né, as suas expiações, e dessa forma ele será direcionado para alguma espécie de família, né? Então, essa é uma forma de constituição dos laços de família. Também está lá no Livro dos Espíritos, questão 204. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Vejam bem, na erraticidade, que é onde o espírito fica no momento em que ele está livre da vestimenta material, que ele está desencarnado, nesse período ele forma também grupos ou famílias. E esses grupos ou famílias são estabelecidos através de laços de afinidade, simpatia e semelhança de inclinações. O que eu quero chamar a atenção? Então todo mundo tem a sua família? Tem sua família lá, necessariamente. Agora, então todo mundo tem uma família e só é uma família boa, ou digamos assim, de boa, de bem, porque afeição é simpatia, é semelhança de inclinação? Não. Afeição, semelhança de inclinação e simpatia não é só em relação às questões de bem, as questões de cumprimento à lei moral. Nós podemos também, na erraticidade, o espírito se filiar a uma família que também seja de espíritos ignorantes, como nós fomos aqui, devedores, ou espíritos dotados de malignidade, né? A literatura espírita, André Luiz, nos coloca muito isso. Hordas que se constituem como verdadeiras famílias, né? Ou às vezes próprias cidades governadas por entidades que ainda não encontraram o caminho do bem, não foram socorridos e não se sujeitaram a essa melhoria, e ao lado ali estão pessoas que, por afinidade com o mal, se agrupam em família. Então, atenção nisso. É aquela velha história: desencarnou, tá, é bonzinho, achou a família boa dele. Não, o defeito que eu tenho aqui eu carrego para lá, né? Deus permite nas famílias essas encarnações, né, por simpatia, e também permite também a encarnação de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ao passo que nós temos a constituição de famílias lá na erraticidade, e também aqui de famílias por afinidade, né? E aí no caso são todos iguais. Nós podemos ter também dentro de uma mesma família 1, 2, 3 membros com a mesma semelhança, a mesma afinidade, e às vezes um totalmente antipático ou estranho,
totalmente antipático ou estranho, né? Para quê? Para nos testar, porque sem esse teste do confronto, sem esse teste da diferença, como que eu vou saber se eu evoluí realmente? Eu estou só no meio do que é igual a mim, né? É mais ou menos o Twitter hoje, né? A rede social, né? Eu só estou dentro, eu só leio, eu só acredito naquilo que o que é igual a mim. Quando eu leio alguma coisa diferente, aí que vem a hora de eu ter a tolerância, de eu ter a discussão ponderada, né? Então é a mesma situação, assim, um exemplo bruto, né? Então ele serve nessa situação e também pode servir esse espírito dissonante na família, esse espírito rebelde numa família pacata, esse espírito violento numa família pacifista, pode servir também como meio de adiantamento para ele. E aí a presença dele na nossa família se transforma até numa missão para nós, porque nós estamos dentro do princípio da lei de amor, caridade e justiça, com a missão de colaborar com os nossos exemplos para retirar daquele espírito esse defeito moral que ele tem. Então nós temos as famílias de duas espécies. Nós temos as famílias pelos laços corporais, né? Que são as famílias constituídas aqui pelos laços de sangue, que são fracos, se extinguem no tempo. Então muitas vezes a gente fala, desencarnou o pai, desencarnou a mãe, perdi. Eu escutei, eu acho que foi o Haroldo falando, não, foi o Divaldo falando, que chegou a pessoa, perdi meu pai. Aí ele ficou desesperado, perdeu, o espírito falando, perdeu o pai? Não perdeu, né? Não perdeu, só mudou para outro lugar, você não está vendo ele. Mas existe sim a possibilidade de perda de um pai, de um parente. Pode ser essa situação, em que o laço de sangue foi constituído só para aquele momento, para alguma passagem, alguma situação, e às vezes eu nem consegui cumprir ou a minha missão, ou outro espírito que desencarnou também não, e aí evidentemente vai ser testado em outra família, ou outra situação. Então esses espíritos se afastam, se desencontram, não vão constituir. Então existem esses laços corporais que são frágeis com a matéria, né? Justamente dos espíritos estranhos, né? Decorrente de antipatias anteriores, simpatias anteriores. Os laços espirituais, que são os verdadeiros laços de família, né? Esses sim são por comunhão de ideias e fortalecidos pela purificação que se perpetuam. E eles duram antes, durante e depois de suas encarnações. Kardec nos coloca, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias. Portanto, os nossos laços de famílias real, né, o verdadeiro, não é o da carne, não é o da encarnação, e sim os laços espirituais. Aí surgem muitas dúvidas. Eu sei que se sobrar um tempo, eu acho que não vai sobrar, que o negócio aqui está caminhando, a gente pode até discutir, mas lá eu fico sendo o mesmo pai, eu fico sendo a mãe do mesmo filho meu aqui, né? Isso é irrelevante para os espíritos, porque o que importa, novamente como dito, é os laços de afinidade. Então muitas vezes o espírito ele pode, seguindo em várias encarnações na mesma família e alternando-se, né, no posto familiar, ora como esposa, ora como mãe, ora como filha, né? Aquele vídeo foi um bom exemplo, né? Então Emmanuel no Consolador nos coloca que a constituição da família, quer dizer, o colégio familiar, a reunião familiar, ela se dá com origens sagradas na esfera espiritual. Está aí, né, seu Carlos? Que a família ela é sagrada, porque ela começa lá na espiritualidade, na formação laboratorial da reencarnação, tudo regido por espíritos mais evoluídos. Então tem sim a sua conotação espiritual. Em seus laços reúne-se, repetindo, todos aqueles que se comprometeram no além
para realizar uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, a primeira função da família, como nós já vimos, é essa tarefa, né? Mas, por outro lado, Emmanuel repete que também podem se vincular aquelas pessoas que são, digamos, inimigas, né? Que têm débito e crédito entre elas, para que elas se ajustem. Aí nós vamos entrar num tema, né? Bom, esse é bom, né, gente? Casamento. O casamento também é uma instituição, né, divina. É uma instituição divina. E ela faz parte do instrumento colocado nas leis naturais, nas leis divinas, de cumprimento da lei da reprodução, né? E na questão 695, Kardec nos coloca justamente a pergunta se o casamento é uma questão contrária à lei da natureza, até porque antes ele vai perguntando sobre a união de animais e por que o animal ele cresce depois que ele foi criado, foi amamentado e foi alimentado, ele abandona a sua família, né? Ao contrário do ser humano. Então, da mesma forma, o casamento, porque o animal, né, ele não tem essa conotação do casamento, né, da fidelidade, da monogamia. Então ele coloca, se é contrário à lei da natureza o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, e aí é bem claro e simples a resposta: casamento é um progresso na marcha da humanidade. Progresso na marcha. A humanidade data de milhares de anos, né? E vem marchando no progresso. Por mais que a gente ache que estamos regredindo, nós estamos progredindo aos poucos, porque o tempo, né, para a espiritualidade é diferente do nosso. Então, 2.000 anos, né, 10.000 anos, talvez seja, né, um tempo imensurável, bem menor para a espiritualidade, para Deus, que não tem essa noção, por ser infinito. Então, é um progresso na marcha da humanidade. E esse casamento evolui com o tempo, como o próprio politeísmo, né? Através de Moisés progrediu para o monoteísmo. Nós temos ainda civilizações talvez consideradas mais bárbaras que adotam a poligamia, mas o casamento enquanto monogamia e união permanente de dois seres já é uma evolução, né? E qual é feito então? Lembram lá de relaxamento dos laços familiares. E agora nós temos aqui, a abolição do casamento para a sociedade. Qual seria o efeito? Também curtinha a resposta, né? Regressão à vida dos animais. Então, se o casamento é para a gente progredir moralmente e colaborar com a lei do progresso do planeta, né, em busca da nossa regeneração, a abolição do casamento, em via contrária, nós vamos estar dando um passo atrás na nossa evolução enquanto espírito e da própria sociedade e do planeta, né? E aí a regressão, mas existe o divórcio, existe a dissolução do casamento. Não é um contrassenso, né? Moisés lá atrás proibia, vedava, e aí foram indagar Jesus a respeito dessa situação da abolição do casamento, do divórcio, o que ele acreditava, ele falava. E aqui é bem claro que a dissolução do casamento é diferente em abolição da instituição do casamento. Essa dissolução se refere a romper os vínculos daqueles que foram constituídos de uma forma errada, que não foi pelos vínculos da afinidade que a gente viu atrás, não foi pelo vínculo do amor, do respeito, e sim por outras questões ocidentais que nós vamos ver. Então, a indissolubilidade absoluta do casamento, não pode acabar com o casamento, não pode separar, não pode divorciar. Isso é lei humana, né? E os homens podem modificar suas leis, não só da natureza são imutáveis. Tanto o homem pode modificar que, na lei humana,
né? Desde Moisés veio evoluindo para a questão da separação judicial e depois a liberalização do divórcio, né? O abuso do divórcio é diferente, mas talvez também seja um instrumento para a gente separar aqueles casamentos que realmente foram constituídos de uma forma errônea. E aí aqui a gente traz novamente a questão do divórcio, né? Que a gente estava falando, que o que se une pela força se separa por si mesmo. Então, mais que justificável a gente poder ter a dissolução do casamento pelas vias legais, porque não é o papel, uma ordem judicial que vai alterar uma situação que está constituída de fato entre as pessoas, está constituída emocionalmente, afetivamente entre as pessoas de separação. Por quê? Porque aquela união foi constituída à força, né? Então o divórcio é lei humana, não é contrária à lei de Deus, né? E Emmanuel nos traz isso aqui que é muito interessante, que ele coloca: os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde em temas de amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. Então é forçoso reconhecer, segundo Emmanuel, que nesse planeta de provas e expiações, planeta que, segundo Kardec, lá nos Espíritos, quando se pergunta se fosse comparar a Terra com um país, o que seria isso aqui? Aí a espiritualidade fala: seria subúrbio, seria hospital, seria penitenciária e seria um país malsão. Então, se a gente pensar que todos nós estamos aqui, devemos pensar assim: ou eu sou criminoso, ou eu sou doente, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então o casamento, Emmanuel nos coloca, que é forçoso reconhecer que a maioria dos casamentos existentes no mundo, né, não são por conjugações afetivas, e sim, né, por questões kármicas, questões de débitos, questões de dívidas de um para com o outro, ou casamentos mal constituídos por outros interesses que não sejam o amor verdadeiro. E isso aqui, Martins Peralva, essa classificação aqui é muito interessante. A gente encontra em vários estudos sobre o casamento na doutrina espírita, já traz uma noção para a gente ver. Nós temos os casamentos acidentais, né, que seria um encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Alguém sabe algum exemplo disso? Por interesse. Né? Interesse, né, seu Carlos? Golpe do baú, né? Algum outro? Paixão, atração física, né? Bonito demais, nossa, achei a mulher mais bonita do mundo, essa eu não posso perder, tem que casar com ela. Caso pela atração física, caso pelo sexo, que foi muito bom, eventual, casual, e aí na outra semana eu já estou casando. Então, são os acidentais. Vocês cogitam que, segundo a lei de Deus, esse casamento tem que ser mantido? É indissolúvel? De forma alguma, né, gente? Porque eu acho que desde que realmente seja identificado e eles não aprendam, né, a conviverem, tem que ser dissolvido para que cada um possa seguir o seu caminho, possa seguir a sua condição, é claro, estando sujeito à ação e reação das suas atitudes, né? Porque também é lei natural. Nós temos os casamentos provacionais, que seria o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Vejam bem, provacionais. São duas almas, dois espíritos antagonistas. Eu não tenho um aqui que já está melhor, não sou inimigo, e não sou inimigo dele, não. Aqui são provacionais, é aquele que
Tem hora que a gente pode até pensar, mas o que é isso? Não tem nada a ver com essa mulher, é o tempo inteiro, né? Nada a ver com esse homem, e é o tempo inteiro só brigando. Então aqui são almas que têm o débito de se reajustarem, têm a obrigação de se reajustarem. Vejam aqui que a dissolução desse casamento, embora também seja possível, desde que comece a exceder os limites da dignidade humana, e hoje nós temos Lei Maria da Penha, que é um exemplo, né? Muitas mulheres se sujeitam até um limite extremo num casamento dessa forma, mas a própria espiritualidade fala que o sacrifício ele tem um seu limite, né? Então, desde que tenha conseguido ir até aquele limite, também pode ser dissolvido, mas é provacional, diferente do sacrificial. O sacrificial, nós temos um reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Ei, gente, não passa na cabeça de vocês não, deve ter algum maridão aí pensando, tá vendo, eu sou o bonzinho então, eu que sou o cara, minha mulher que não presta, a mulher do mesmo jeito. Não, eu vou ser tolerante porque eu sou muito bom, muito evoluído aí. Mas aqui já tem essa situação, então é diferente. Nós temos já quase que uma obrigação, uma missão de uma alma de colaborar com a evolução da outra, ainda que ela não seja antagonista dela, que não seja inimiga. Pode até ser uma alma estranha que foi nos colocado como cônjuge, como parceiro, para que nós possamos orientá-la de acordo com a virtude que eu tenho. Então, de repente, a esposa tem uma virtude da tolerância que aquele outro espírito do esposo jamais encontrou, e ela é indicada, seria a alma indicada para que possa, dentro do aprendizado do lar, dentro da escola, da família, né, colaborar com a evolução. Casamentos afins, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Esse já é mais difícil, né, gente, no nosso mundo de provas e expiações, mas não impossível. Temos sim exemplos, né? Isso aqui nós podemos colocar aqueles casamentos que perduram aí 20, 30, 40 anos, fazem as suas bodas, e de acordo com aquela singeleza do lar, não estamos falando de manter acesa a chama da paixão, a chama do sexo, mas sim do verdadeiro amor puro, verdadeiro amor de respeito, né? Sim? Companheirismo, fidelidade, né? E nós encontramos, tenho certeza que na nossa família sempre nós vamos ter um exemplo desse para seguirmos, não só vermos, né? Mas para seguirmos. E por fim, casamentos transcendentais ou transcendentes, são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. São almas, são espíritos encarnados de verdadeiros missionários divinos, né? São talvez espíritos já até mais evoluídos, que nem precisariam encarnar aqui, mas aceitam a missão do Cristo enquanto governador do orbe, para realizar algum ato, alguma missão que possa progredir, né? Colaborar com a progressão da Terra. Um exemplo que colocam muito disso aqui, quem já viu o filme vai lembrar, é Kardec, com a esposa Amélie, né? Amélie. São espíritos que sempre é colocado nessa situação. Geralmente esses casamentos transcendentais, eles não constituem prole, porque são verdadeiros missionários até do mundo mesmo, então abrem mão da constituição de filhos, de família, em favor de uma causa nobre, de uma causa divina, como é a nossa própria doutrina, né? Missão dos pais. Talvez a gente nunca tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão simples, que eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram na alma que
assunto é um pouco estridente, né, gente? Não sei se deu para sentir a mensagem. Não só ouvir, sentir. Ela parece que é neurocientista. É de uma associação. Depois eu vou pegar, eu não deixei passar os créditos para a gente poder progredir, mas eu posso olhar para você, Marinete. Tá? Missão dos pais, gente. Nós temos 15 minutos aqui, então acho que vai dar para a gente trabalhar. A missão dos pais talvez nos reporta lá naquela questão da escola, porque então, se a família é uma escola, né, é a melhor escola, então nós somos o quê? Somos educadores, nós somos professores, né? Se a família é um laboratório de almas, como eu também falei, e alguns colocam, Joana coloca mais, Joana de Anjos gosta mais de laboratório de almas. E nós somos o que então? Somos uns cientistas, né? Somos talvez aquele que manipula diretamente aquele espírito, que manipula o físico, que manipula o psicológico, o emocional dos nossos filhos. Então é uma missão muito cara, é uma missão muito, ao mesmo tempo, pesada, mas é uma missão gratificante, como a mensagem nos coloca, se a gente realmente nos investirmos dessa missão, se nós realmente pegarmos essa missão para nós. Já que eu sou educador, eu vou educar. Eu não vou deixar a minha missão para outrem educar. E esse outrem pode ser pessoa, né? Pode ser instituições, que é o ensino formal, ou hoje em dia pior, porque pode ser isso aqui, né? Às vezes eu estou entregando a minha missão para isso aqui. Então é muito importante a gente entender que, como Kardec coloca aí na questão 208, que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os filhos pela educação. Constituem uma tarefa. Torna-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha, a advertência já começa logo aí, hein? A advertência começa aí. João Nunes Maia, através do Espírito Miramês, essa obra também é muito interessante, Filosofia Espírita, que é o livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, questão a questão. E Miramês nos coloca justamente isso: cada vício ou hábito dos pais impregnará os sentimentos dos filhos, ao passo que cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos. Então é bem claro, e aí ele conclui, né? É dando que se recebe. Então nós, enquanto missão, nós estamos plantando aquilo que nós iremos colher em relação aos nossos filhos, né? Sem contestação sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem, né? A sua responsabilidade quanto ao futuro. Vejam de novo o nosso papel de co-criador da divindade de Deus, de partícipe na evolução do mundo, porque nós recebemos através da graça da reencarnação, né? Através da nossa união conjugal, o repositório de espíritos, um repositório de almas que estão chegando nesse mundo para que possam colaborar para a transformação do planeta. Então, se nós falharmos, nós seremos talvez cobrados duplamente na nossa consciência, não só por termos descumprido a missão individual de cada um, né, enquanto pai,
mas de termos também negligenciado o nosso papel de transformador da nova era, como nós já havíamos dito. Então, essa missão está lá na questão 582, deixa bem claro isso. E aí entra uma questão muito dolorida, né? Nessa questão de missão dos pais. Fiz tudo certo, né? Acho que fiz tudo certo, eduquei meu filho, dei do bom e do melhor, né? Dei o melhor, né? Com 16 eu já tinha o melhor, sem carteira, a melhor escola, a mais cara, né? Eu dei tudo que precisava. Onde eu falhei, né? Será que foi o amor? Exatamente, porque aí, né, eu vou falhando naquilo que não é na minha missão do não material, né, seu Carlos? Eu vou negligenciando a formação moral em detrimento do quê? Da formação material, da formação intelectual. E aí lá na frente, quando aquele espírito está liberto, e a gente sabe dentro da formação espiritual que a gente tem, né? Temos mais estudiosos que podem me confirmar isso depois, se alguém quiser até intervir. Mas na formação da criança desde o berço, nós temos os estágios do espírito encarnado, em que ele ainda está sujeito às nossas orientações, às nossas formações, às nossas até disciplinas, e até determinada idade corpórea, esse espírito é o momento da gente moldá-los. Dali para frente, nós começamos a ter dificuldade, porque é o momento em que o espírito encarnado, ele começa a trazer consigo os atributos inerentes a ele, espírito, né? Que muitas vezes podem ser defeitos de séculos, e que se a gente não conseguiu educá-lo, ou já colocar algumas virtudes morais que pudessem impedir, ele vai explicitar isso, vai soltar isso no seio familiar e no seio social. Então muitos colocam que até os 8 anos, a idade dos 8 anos é um momento para a gente fazer essa formação espiritual e moral, né? E dali em diante na adolescência, isso é muito importante. Rapidinho dá para dentro passar um dado estatístico, quem gosta muito de pesquisa, professor Benigno. O Haroldo, não, isso é o Rossandro falando, que fizeram uma pesquisa da questão de uso de droga em universidades, acho que na França, e queriam descobrir por que a pessoa começou a usar droga, né, entre aqueles universitários. Aí foram fazer os testes, os cortes que eles falam em pesquisa, corte. Vamos ver se é por causa do sexo. Homem e mulher, não, usava a mesma situação. A raça, não. Branco, índio, moreno, está na mesma condição. Classe social, não. E foram escasseando, né, as hipóteses. E aí foram descendo a questão de faixa etária, e descobriram afinal, trabalhando com aqueles que não usavam, né, que o ponto de corte, ou seja, a semelhança entre todos, era que todos aqueles, até por volta dos 8 anos de idade, todos sem exceção, tiveram uma formação religiosa. Não espírito, formação religiosa. Cristo no coração. Aí todo mundo ficou, dos 8 anos, e ele tem 22, 23, ele não conseguiu. Então vejam bem a importância que é uma formação moral que passa sim pela nossa formação religiosa. Aí até a gente fala, não quero ir para o centro, não quero ir para a religião. Vai na força, né, Najana? Vai na força. Vai, porque lá na frente vai agradecer, né? E aí vem aquela dúvida quando a gente perde. O que eu fiz de errado? Esse filho meu só causa desgosto. Nossa, que desgosto. Aí talvez seja alguma das perguntas do começo, né? Talvez muitos aqui às vezes, né, momentaneamente hoje, ou já passou por isso. Que desgosto que esse filho me deu, por que me deu esse desgosto? E nós vamos encontrar isso aí, né? Justiça das aflições. A questão 892 sintetiza nisso aí.
Esses pais estão colhendo o que semearam. Muitas vezes, então, cabe às mães, né? Isso é Agostinho nos colocando isso aí. Cabe, pois, às mães e aos pais abraçar o filho que lhes causa desgosto, pensando: um de nós dois foi culpado. Um de nós dois foi culpado. E aí intensificar o empenho em educá-lo e melhorar. Esse um de nós dois foi culpado pode ser pela culpa na vida presente, na negligência da nossa missão, como também pode ser em razão de causas anteriores, de outras encarnações, né? Eu gosto de trazer isso, eu acho que eu já trouxe em outra exposição, uma definição de filho de um ateu, um declaradamente ateu, né? Quem conhece Saramago, que é um excelente escritor, né? Ensaio sobre a cegueira, é uma obra excelente, tem o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas Saramago, declaradamente ateu, nos coloca, não sei se dá para ler aí, isso que eu vou ler. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como perder? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Sim, seu pai. Maria perdeu, isso sem que ela não tinha culpa. Claro. E Maria tinha a resignação de entender que aquilo lá não era uma perda, né? Era uma transformação, uma mensagem para a posteridade, para o próprio mundo. Então, gente, perder o quê? Nós não perdemos, nós podemos falhar na nossa missão e causar-nos os desgostos. E com o desgosto, certamente, no final, na nossa consciência, na nossa prestação de contas da nossa consciência, no nosso desencarne, vão nos ser perguntados pela espiritualidade. Está pequeno também. Que fizeste do filho que te dei para amar, educar e ajudar em sua evolução espiritual? Essa pergunta, certamente quem é pai e mãe vai ter ela na sua consciência, gravado na sua consciência ao retornar à pátria espiritual, né? Você já fala do amor, seu amor não há construção. Não há construção. Não construí, perdi, né, seu Carlos? E aí, o contraponto da missão dos pais, a responsabilidade dos filhos. A responsabilidade dos filhos, ela remonta a Moisés, remonta o Decálogo, né? Porque está lá como um mandamento divino, realmente um mandamento psicografado através da espiritualidade amiga. Não é uma lei mosaica, não é uma derivação, digamos assim, do Decálogo para aquela situação bárbara que Moisés presenciava. Sim, essa foi ditada, psicografada pela espiritualidade, pelos espíritos superiores a serviço do Criador. Então é um mandamento divino que é honrar vosso pai e vossa mãe, que é a aplicação da lei de caridade e de amor ao próximo. Por quê? Eu posso amar alguém distante, né? Eu posso chegar nesse auditório aqui, e nós temos aqui quase 100 pessoas, e até dentro de uma hipocrisia falar: amo todos vocês, meus irmãos, e chamá-los de irmãos, e até abraçá-los, né? Posso, desde que eu faça a mesma coisa lá no meu lar, com meu pai e com a minha mãe. Porque se eu deixo de fazer isso, né, lá no meu ambiente íntimo, onde eu sou eu, onde o meu próximo lá, o meu irmão, meu pai, minha mãe me conhece e sabe quem eu sou, e deixo de fazer aquilo para vir fazer aqui, por proselitismo religioso, por hipocrisia, para aparecer, né? Por egoísmo ou por vaidade, né? Então, se eu faço isso, jamais estarei praticando a lei de amor e caridade ao próximo. Até mesmo se eu
trabalho na sopa, eu posso fazer minha caridade material. Não, ó, o sábado para mim é sagrado. O sábado para mim é sagrado, eu amanheço na sopa espírita, né? Como o Roosevelt vai vir aqui, adora falar espírita, né? O sábado para mim é sagrado, eu sou espírita e vou para a sopa, e vou distribuir e tal. Mas aí eu tenho meu pai e minha mãe velhinho, que mora a 2 esquinas da minha casa, e o meu final de semana não é sagrado, nem o sábado, nem o domingo, nem a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, né, gente? Então, que caridade é essa? Que autenticidade dessa caridade, né? De dentro do nosso lar, né? Honrar pai e mãe. E como que a gente honra pai e mãe? Aqui a piedade filial, que está colocada lá por Santo Agostinho, nos coloca várias situações práticas de cuidado, de honrar pai e mãe, né? Amor, carinho, assistência moral, material, cuidados delicados, assegurar seu bem-estar, né? E eu pulei um aqui, ó, primeiro que está aqui, respeito, né? Que talvez seja o que esteja faltando muito hoje também, né? Aí também tem um meia-culpa do pai mais a mãe de cá, né? Por não exigir, por não educar com respeito, e o filho também vai crescendo sem respeito, né? Mas isso aqui é a nossa prática de honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe pressupõe também os nossos ascendentes, né, gente? Avô e avó, né? E o parente por afinidade, o padrasto que tem. Então aqui estão a forma prática e simples de fazermos, basta termos vontade, né? Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais. Eu não terceirizo honra de pai e mãe, né? Eu não terceirizo, mostra espírita, né, William? Né? Eu não terceirizo o meu abraço pelo emoji do WhatsApp, te amo, beijinho, né? Abracinho, carinha bonitinha, mas fica um mês sem ir lá dar um abraço verdadeiro, né? Não terceirizo. O dever intransferível. Por quê? Porque os pais são instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal. Veja bem, se o pai não prestou para nada, principalmente a mãe às vezes, mas serviu para quê? Que é o mais sagrado e é o que faz com que você esteja aqui. Serviu para você estar aqui, básico, simples. Então, só por esse motivo, que é o trâmite, né? O trâmite da experiência carnal, que é a possibilidade de eu estar reencarnado para me poder retificar, ou infelizmente aí nesse caso vai contrair mais débito, já é motivo de eu ter gratidão, né? Eu não preciso de outros motivos materiais, só esse por si só, né? Vamos seguir aqui, gente. Então a ingratidão dos filhos e laço de família, né? A ingratidão é fruto dos frutos mais diretos do egoísmo. Então a ingratidão de filho, a ingratidão do amigo já é ruim, a ingratidão de filho é pior ainda, revolta os corações mais honestos, né? Isso é Agostinho nos falando sobre a ingratidão dos filhos, né? Aqui repete aquela situação da ingratidão de filho, do antagonismo de filho com pai ou mãe, né? Não repelir, né? Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. A imperfeita intuição do passado que se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou o outro, né? Ou foi muito ofendido, e que um ou outro veio para perdoar ou para expiar, né? Ou seja, um dos dois é culpado. Mas aí Kardec ainda progride e fala assim: gente, mas e no meu caso,
que eu fui realmente um bom pai, um pai presente, um pai amoroso, um pai que deu educação moral e religiosa, um pai que mostrou Cristo para ele desde a infância, e ele é ingrato desse jeito. Eu cumpri a minha missão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me agastar com isso? E aí ele coloca: quando os pais não feito tudo que devem pelo adiantamento moral dos filhos e não alcançam o êxito, podem conservar tranquila a sua consciência. Questão 937, 938. Ou seja, cumpri a minha missão. Daí para frente, né? O débito, com o tempo, o ingrato vai expiar ou vai entender, vai talvez ter que reparar aquela ingratidão. Mas em relação ao pai, ele pode ficar tranquilo porque ele cumpriu a sua missão, né? Esse escritor russo aqui até nos coloca: ó, se seu coração é grande, nenhuma ingratidão o flecha, nenhuma indiferença o cansa. Porque coração grande pressupõe o quê? Pressupõe consciência tranquila, consciência limpa. Por fim, né, nesses 5 minutos, nós vamos trabalhar aqui aquilo que nos fortalece, aquilo que nos ilumina, aquilo que nos cerca de elementos espirituais, para que nós possamos não fraquejar, possamos permanecer firmes e fortes no cumprimento do Evangelho do Cristo, que é a presença do Cristo em casa, que é o Evangelho do lar. Bezerra, né, nos coloca que o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. Então, Evangelho no lar é a presença do Cristo no lar, do Cristo e dos seus mensageiros, dos seus obreiros, né, do bem. Então, Jesus no lar, através da prática do Evangelho, nos traz a comunhão da esperança com o amor, e traz no nosso lar os sinais evidentes de paz. Paz essa que muitas vezes pode não ser verificada só naquele momento, né, do Evangelho, no breve momento, mas no nosso interior, no nosso dia a dia, quando a gente sai para a rua, a gente volta do trabalho, e no decorrer da nossa semana, no decorrer daquele intervalo até que a gente faça no Evangelho, né? Com Jesus na casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Isso é Joana de Ângeles em Florações Espíritas. Então, Jesus é a luz no nosso lar, através do Evangelho. André Luiz, por sua vez, ele coloca até uma questão mais prática, sob o ponto de vista vibracional, sob o ponto de vista de harmonia realmente vibracional do lar. Está pequeno aí, mas eu vou ler. André Luiz explica: o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Fortaleza contra o quê? Contra os nossos irmãos mais desajustados, né? Não só os desencarnados, mas também encarnados, porque com aquela prece nós estaremos nos protegendo. As entidades das sombras experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. A nossa casa não era um templo? Lá no começo a gente não viu que era escola, mas também é templo. Jesus não falou lá? Aquela leitura de Jesus no lar. Foi quando ele fez o primeiro evangelho no lar, na casa de Pedro. E aqui está nos colocando aqui, vibrações luminosas no santuário doméstico. Por isso dizemos que quando o evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada. Aqui é uma forma de como fazer o evangelho, né? Eu acho que a maioria aqui tem certeza que já faz o seu evangelho. Não existe um padrão, não existe uma fórmula rígida. Existem orientações. As orientações são bem simples aqui, né? Escolher um dia, né, um bom horário em que a maioria da família possa estar reunida, né? Colocar uma garrafa, um copo de água fresca, numa quantidade que todos possam ingerir após a fluidificação, né?
Abrir com uma oração sincera e edificante, ou seja, não precisa ter regra da oração, uma oração espontânea, né? E depois ler um trecho do Evangelho e debater, conversar sobre esse trecho. Esse ponto do Evangelho é muito interessante, gente. Evangelho no lar não é para me dar uma alfinetada no meu filho, ou na minha mulher, ou no meu irmão, não. Eu sei dos defeitos dele, estou junto todo dia. O Evangelho é para mim receber as vibrações, vibrarmos juntos, mas não é para me ficar fazendo repreensões nesse momento. Deixa que a espiritualidade muitas vezes nos repreende nessa hora, até mesmo porque quando a gente abre aleatório, né, cai lá aquela leitura que é a carapuça para a gente. Quem nunca experimentou isso, né? Então, deixem que a espiritualidade está agindo ali naquele momento, né? Criar harmonia, né? Às vezes quando tem criança fica desarmônico tudo, mas a gente às vezes abstrair. Eu vou dar um exemplo, não gosto de dar exemplo concreto, mas eu estou fazendo o meu evangelho agora com um de 2 anos, imagine, está pulando, a gente tem que abstrair daquilo, ter um pouquinho da concentração, porque aquilo é natural para ele, a espiritualidade vai agir, né? A oração de encerramento, o momento em que a gente primeiro e sempre na oração agradece, para depois pedir, e depois pedir para quem? Para mim? Nada impede, mas quando eu peço para o mais necessitado que eu, certamente eu também vou ser assistido, né? Então tem essa ordem de pedidos também, e no final a gente bebe, né, ingere a água fluidificada, né, e aqueles efeitos que a gente pôde. 8h30, não, 8h30 não, 8h29, gente, um minutinho, né? Mas eu só quero agradecer. Aqui nós temos as referências bibliográficas, tá? É claro que são noções básicas, portanto nós nos valemos das obras básicas, Livro dos Espíritos e Evangelho. Na Gênese, no Céu e Inferno, nós temos poucas referências doutrinárias, assim, de noções sobre família. Nós temos desdobramentos, né? Então nós vamos trazer que é muito profundo. E foi baseado muito nessas 3 obras que eu acho interessante da gente poder trabalhar ela, tá? Vida e Sexo, de Emmanuel, SOS Família, de Joana, e Jesus no Lar, de Neio Lúcio. 3 obras distintas, uma mais evangélica mesmo, de profundidade filosófica, SOS Família sob o ponto de vista emocional, psicológico, que é a característica de Joana de Ângeles, e Neio Lúcio com a história do cristianismo vivo lá, redivivo com o próprio Cristo e os apóstolos. E algumas sugestões aqui, tá, gente, de palestras no YouTube, tá? Basta clicar o título que vocês caem nas palestras, tá? Qual que é melhor? Não, eu acho que compensa assistir todas. Eu pus uma ordem aqui de vários expositores, todos conhecidos, né? Mas todos eles tratam muito bem do assunto e com maior profundidade que a gente não pôde esclarecer. Oi? Também. Raul Teixeira é excelente também. Mas essa palestra aqui, ó, eu recomendo, tá, gente? Tu e tua casa. Tá? Essa aí é muito boa. E aí tá as nossas regrinhas de família, né? Eu desejo que Jesus esteja presente em nossos lares, né? E como dito, não seja só o nosso modelo, seja o nosso guia, que todos ao retornarem hoje para os nossos lares possamos colocar em prática algo que nós tenhamos aprendido, né? Ou reavivar e intensificar aquilo que nós já sabemos, que certamente nós temos a experiência. Muito obrigado. O Nando vai fazer o nosso sorteio.